Fluminense, hein? Só sabe ganhar desde que o Renato chegou. Já está na terceira posição do Brasileirão. A vitória de ontem foi maiúscula contra o Corinthians lá em São Paulo e com uma ajudinha surpreendente. Movimentação atípica no banco do Fluminense. Cochicha daqui, cochicha dali e surge essa mala vinda do vestiário. Um monte de pote, um comprimido misterioso e a entrega foi feita para o René. O que estaria por trás dessa trama? O jogo contra o Corinthians estava difícil. O Fábio, pra variar, estava salvando lá atrás. Categoria de um lado, categoria do outro. Na batida do Memphis e na defesa do Fábio. A gente não cansa de repetir. O Fábio tem 44 anos e tá quase literalmente voando. O corintianinho nem entendeu direito. O cara bateu logo na trave ali, o Memphis. Ele chutou lá no gol, mano. Deu um frio na barriga muito grande. O menino não era o único com mal-estar, não. O René, lateral do Fluminense, estava buscando o jogo desde o início, mas começou a sentir um enjoo. Momento para a comissão técnica entrar em ação. Foi alguém do Fluminense lá no vestiário? A arma secreta. É um remedinho pro René? O efeito foi imediato. René emendou de pé direito, sensacional golaço! Uma pílula milagrosa. Fez até o canhoto virar destro. Primeiro gol do René com a camisa do Flu. Com uma ajudinha da medicina e na força do ódio. Mano, remédio ruim, fiz gol de raiva. Remédio ruim do outro jogo. Tava enjoado. Quem também estava enjoado era o Serna. Entrou bem no jogo e tomou esse pisão do Martínez. Em tempos de VAR, essa pisada aí, e ele vai ao VAR, né? Pênalti para o Fluminense. E o John Arias, com muita calma, fez o segundo. 2-0 Flu, calando mais de 40 mil pessoas no estádio do Corinthians. Quarta vitória em 4 jogos com Renato Gaúcho. Que o Renato chegou com muita disposição para nós. Ele, na verdade, chegou e encaixou muito bem com o que a gente pensa do futebol. É importante ter essa alegria, é importante ter essa harmonia, é importante vencer. No momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. É sempre muito difícil você vir aqui e ganhar do Corinthians. Mas o time hoje fez mais um jogo brilhante, um jogo de inteligência. Vitória do Fluminense e do ingrediente secreto, a pílula mágica do René. Se ele não tivesse tomado o remédio, talvez ele nem estaria naquele posicionamento pro campo. Verdade. É sério, porque ele foi lá na lateral pra buscar e depois volta pelo meio. E aí ele pega a sobra. Graças ao remédio. Loucura, né? O Vene Casagrande, daqui a pouco eu quero falar com você, porque o Corinthians, né, imagina aí. Tá feio, coisa tá feia. Vene Casagrande, uma bela atuação do Fluminense. Gente, jogar na arena do Corinthians não é fácil, Vene. Não é fácil, inclusive o Corinthians tem botado uma boa média de público, é muito difícil jogar lá. Sempre, né? A torcida Como o Vasco, apoia né? demais o Corinthians, embora o Corinthians não esteja vivendo um bom momento, mas o Fluminense também tinha desfalques importantes. Não tinha um Ganso, por exemplo, que não viajou, não tinha o Thiago Silva. Então foi um jogo que o Fluminense fez de uma maneira bem pragmática, de maneira correta, na minha visão, jogando na base do erro do adversário e conseguiu um bom resultado fora de casa. Resultado fora de casa é algo que não é comum nesse início de Campeonato Brasileiro. Verdade. A gente até mencionou isso aqui, que poucas equipes têm conseguido. O Palmeiras conseguiu agora contra o Internacional novamente, o Flamengo 2 vezes, e o Fluminense conseguiu uma boa vitória em cima do Corinthians. E eu quero destacar esse golaço do René, brincadeiras à parte, é um jogador que entrega isso. Não é craque, a gente sabe que não vai fazer uma grande partida, dificilmente vai fazer um golaço como esse aí, como ele fez na noite de ontem, mas é um jogador que está sempre à vida em campo, um jogador que merece fazer esse tipo de gol e merece ser feliz, porque eu acompanhei de perto nos tempos de Flamengo, é um cara super trabalhador, parabéns ao René pelo golaço. Ô, Lucas Pedrosa, eu falei aqui outro dia e eu continuo achando que tá cedo pra gente começar a querer achar quem vai e quem fica, Sim. né? Tá muito cedo, quarta rodada ainda. Mas você falou, já dá pra se desenhar. E eu disse assim, depois que o Renato chegou, a gente não sabe como vai ser a regularidade do trabalho dele. Tem um Mundial aí no meio, é um ano difícil de você fazer previsões. Mas depois que ele chegou, o Fluminense tem um outro tipo de jogo. Com certeza. Um jogo muito poderoso. E o elenco do Fluminense, a gente já tinha reparado que era um elenco muito bom. Então eu falei aqui e vou repetir.
Eu acho sim que o Fluminense vai brigar nas cabeças por esse Campeonato Brasileiro, Lucas Pedrosa. Eu acho que não. Você acha que não? Você falou que não, Não né? acho que tenha força para isso. Até porque, se a gente for lembrar dos jogos do Renato, ele muda a postura da equipe. Ele não muda tanto a formação. Ele tem repetido, inclusive, escalações que o Mano Menezes já fazia. Mas ele muda a postura. O Renato ganhou 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro nos acréscimos. Um gol do Martinelli e um gol do Samuel Xavier. Isso apaga o mérito do Renato? É claro que não. E o que eu quero dizer com isso? Sabe qual foi o melhor jogo do Renato à frente do Fluminense? Esse aí. É porque o jogo contra o GV São José, com todo respeito, não dá pra ter parâmetro. Inclusive ele bota o time B, goleia e tudo mais, mas em nível de adversário, o melhor jogo do Fluminense foi contra o Corinthians. Em nenhum momento o Corinthians controlou a partida. Teve uma bola que o Memphis finalizou, que o Fábio fez uma belíssima defesa no primeiro tempo. Mas o Fluminense nunca deixou ser encaixotado, nunca deixou o Corinthians ter vários domínios na partida. Muito pelo Corinthians contrário. tentou, né? Exato, tentou, mas muito pelo contrário. O Fluminense foi muito bem, principalmente... na minha visão, a dupla de volantes, o Renato acertou muito ontem, Bernal e Martinelli. Martinelli, inclusive, fez um jogo absurdo, correndo os 90 minutos até o fim, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E no segundo tempo, logo depois do gol do René, a tendência era o quê? O Corinthians pressionar o Fluminense. Sim. O Fluminense não deixou. E o Renato fez as trocas importantes, colocou o Serra na partida, inclusive, que sofreu o pênalti, o 2-0 com o Ares, que sempre joga bem, e é uma equipe que, na minha visão, fez um jogo muito maduro. Essa, pra mim, é a expressão que define o jogo do Fluminense ontem. Parabéns ao Renato. E o Renato, ele tem um problema sempre que ele inicia um trabalho. Ele começa muito bem, vocês podem reparar, ele começa muito bem, só que depois ele cai um pouco de rendimento, porque as equipes começam a estudar como o Renato Gaúcho joga, e ele tem dificuldade para encontrar uma saída. Então é algo que ele precisa melhorar como treinador. Mas é sempre assim, começa muito bem, a ver como será no Fluminense agora. É isso aí, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa quinta-feira, né? Depois dessa grande vitória do Fluminense pra cima do Corinthians. Que vitória sensacional, é assim que tem que ser, né? A equipe do Fluminense de Renato Gaúcho vem jogando muita bola, tem que parabenizar a todos. É um time muito decisivo dentro de campo. As oportunidades que o Fluminense tá tendo, tá sabendo aproveitar, e isso é muito importante, isso é muito bom. Vamos torcer para que o Flusão continue evoluindo gradativamente e continue dando alegrias para o torcedor tricolor, que é o que todos nós queremos. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, o Fluminense está interessado, tem um interesse nesse meia paraguaio que vocês estão vendo aí na tela, Júlio Enciso, do Brighton da Inglaterra, de apenas 24 anos, muito bom de bola. Um jogador que chegaria no Fluminense para dividir responsabilidades com o Ganso, né? Tendo em vista que a temporada acabou de começou agora, né? E tem muitos jogos pela frente. Então, assim, o nome desse meia paraguaio está sendo muito bem avaliado. É um jogador que pode dar um retorno técnico e futuramente, se ele desempenhar um bom futebol, pode dar um retorno financeiro. Então, assim, é um jogador muito técnico, que pode dar um retorno técnico muito rápido para o Fluminense, pode tomar conta desse meio de campo do Flusão, junto com o John Ares, né? Como toda a rapaziada ali do ataque. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Júlio Enciso com a camisa do Fluminense nessa temporada, sim ou não? Deixa nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!